Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Você viu na teleaula passada de Geografia que o processo de urbanização brasileiro foi veloz e intenso, se dando em apenas algumas décadas, enquanto em outros países aconteceu de modo mais gradual. Mas quais as características da modernização no Brasil? É esse justamente o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje, você vai constatar como a industrialização brasileira foi consolidada através de uma via autoritária, conduzida pelo Estado, dentro de um processo que ficou conhecido como modernização conservadora. Vai ver como esse processo marcou profundamente a organização espacial do território nacional, hierarquizando-o a partir de uma cidade mundial, em domínio e fronteiras. Muita atenção que a sua teleaula de hoje está apenas começando. Qual a importância de São Paulo na estruturação do espaço brasileiro? Para responder essa pergunta, é preciso recordar a importância da metrópole paulistana na formação da rede nacional urbana. Você vai se lembrar que essa urbanização aconteceu de uma maneira muito rápida e com a liderança de São Paulo e o seu parque industrial. Mas qual a importância dessa cidade brasileira na rede mundial de cidades? Vamos dar uma olhada no que a professora Maria Adélia de Souza tem para dizer. No Brasil, a metropolização expressa a rapidez com que se urbaniza o espaço nacional. É paradoxal verificar como uma economia subdesenvolvida assume e suporta esse papel que, inegavelmente, lhe é atribuído pela divisão internacional do trabalho em termos da própria realização do capital internacional, sendo a metrópole, no entanto, essencialmente o lugar da pobreza. Essa posição sui generis de São Paulo, no contexto da evolução da população urbana das grandes metrópoles mundiais, já pode ser considerada como um elemento de identidade. São Paulo, metrópole nova, que vem se consolidando como tal apenas nesse século, apresenta um ritmo surpreendente de urbanização que vai depurando a partir dos anos 70. Engraçado, Gil. Eu não entendi isso que foi dito sobre a posição de São Paulo ser considerado um elemento de identidade. Ué, mas qual a nossa principal característica da urbanização? É a rapidez com que foi feita, né? É, mas tem mais coisa aí também, viu, Vicente? Afinal, como disse a professora, toda urbanização e metropolização rápida se dá numa economia subdesenvolvida. E é a própria economia mundial que exige isso para que o Brasil possa se integrar a essa economia. Por isso que se diz que São Paulo cumpre esse papel, atribuído pela Divisão Internacional do Trabalho, visando a realização do capital internacional. Ah, tá. Aí é que surgem as características desse nosso tipo de urbanização, né? Muita pobreza, muita riqueza, ou como já foi dito, o lugar da riqueza também é o lugar da pobreza, né? Você sabe o que eu estava lendo também, Vicente? Que uma outra característica da nossa modernização é que ela foi conservadora. Engraçado isso, né? Modernização conservadora. Será que isso é possível? É sim. O que aconteceu foi que no Brasil, toda essa modernização, essa urbanização acelerada, se deu dentro de uma ordem social, hierarquicamente organizada. Ou seja, o processo de industrialização ocorreu dentro de uma via autoritária. Este modo como se desenvolveu o nosso progresso foi essencial para produzir fronteiras, garantir domínios e consolidar uma cidade mundial, articulada com a economia do mundo. Mas você sabe o que são domínios e fronteiras? Entende bem o conceito de cidade mundial? Seria bom você ficar um pouco mais por dentro desses assuntos. Uma fronteira é todo o espaço econômico, social e político ainda não plenamente estruturado. É, portanto, um espaço que tem a possibilidade de gerar novas realidades. Já os domínios são áreas consolidadas,
com estruturas políticas mais estáveis. Essas estruturas são mantidas através de alianças com interesses locais e regionais que participam do bloco do poder. Foi deste modo que se perpetuaram formas monopolistas de propriedade de terra e do capital. Os domínios servem-se de uma série de instrumentos políticos que garantem privilégios, criando barreiras à entrada de novos concorrentes. Fronteiras e domínios são articulados através de uma cidade mundial. A cidade mundial em países de industrialização recente, como o nosso, é onde se acumula capital em escala planetária. É o núcleo de comando de uma vasta rede urbana. A cidade mundial é a nova forma de inserção do Brasil na economia mundial. São Paulo, por exemplo, é a combinação deste movimento global, dos interesses da economia mundial com a atuação do Estado de forma autoritária e hierárquica. Esses dois fatores criam um padrão dinâmico onde a concentração social e espacial da riqueza é acompanhada pela dispersão seletiva do investimento público e privado através do território. A política territorial do Estado manteve domínios, expandiu fronteiras e fortaleceu a cidade mundial. Todo esse processo acabou também por gerar conflitos, pois provocou a exclusão de significativos contingentes sociais. Esses contingentes constituem os matizes de novas territorialidades e passam a expressar projetos alternativos de sociedade civil. Bom, quer dizer que a definição de cidade mundial, consolidação do domínio, abertura de fronteira, são expressões desse processo de modernização conservadora. É isso mesmo, olha, tem até uma citação aqui, ó. Modernização conservadora modificou a estrutura centro-periferia, redefiniu hierarquias e posições de poder no território nacional. Quer dizer, em outras palavras, foi uma via autoritária responsável por esse processo de urbanização, de industrialização brasileira. Mas cada um desses novos territórios, dessas novas fronteiras ou domínios, eles têm características próprias, né? É claro, cada região tem um comportamento diferente. Eu acho interessante a gente entender melhor sobre isso, viu, Vicente? Você não acha? As novas territorialidades emergem do conflito entre a malha programada pelo Estado e o espaço vivido pelos cidadãos, e assumem feições específicas em cada uma destas formações territoriais. A análise do comportamento das regiões brasileiras tem como referência inicial a classificação feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE realizou uma divisão das regiões brasileiras que é útil para você ter uma visão do processo de industrialização recente do Brasil. Podemos observar as disparidades regionais através da análise dos dados do IBGE. Veja que o PIB da região Sudeste corresponde a mais da metade do PIB do país. Já a região Sul, mesmo tendo a menor área territorial do Brasil, apresenta o segundo maior PIB. Ao contrário do Sul, a região Norte possui a maior área e o menor PIB. No caso do Nordeste, podemos observar que a região possui a segunda maior população do Brasil, mas seu PIB não acompanha essa relação. O Centro-Oeste tem a menor população do Brasil, apesar de possuir a segunda maior área do país. Bom, Vicente, a integração dessa região na nossa história é muito recente. Na verdade, eu acho que ela começou com a inauguração de Brasília, né? Isso mesmo. O processo de integração da região Centro-Oeste teve início com a inauguração de Brasília em 1960. A partir daí, implantou-se toda a rede de infraestrutura viária que facilitaria a expansão da soja. A cultura de soja teve uma grande importância na região. Foi ela que integrou definitivamente o Centro-Oeste e toda a região dos Cerrados ao mercado doméstico na década de 80. A região Norte, por sua vez, corresponde à grande floresta amazônica e também a um grande vazio demográfico. Houve um adensamento populacional na porção meridional desta região a partir dos anos 60, graças à abertura de rodovias que partiam de Brasília. Mas até hoje a atividade econômica é em grande parte pontual, ou no máximo em eixos, em cidades dispersas ao longo do rio e rodovias. A partir dos anos 70,
foram implantados projetos agropecuários e de mineração. Hoje, um dos elementos de integração do território com o mercado mundial é o projeto Grande Carajás, que fica na região de Carajás, grande província mineral da região, controlado pela Companhia Vale do Rio Doce. Puxa, Gil, mas eu acho super interessante conhecer um pouco mais sobre as regiões do Brasil, né? Você não gosta? Pô, por exemplo, essa região central aqui, eu sei muito pouco sobre ela. Você não gostaria de saber mais coisas sobre essa região? Claro, mas vamos deixar isso para a próxima teleaula. Ok. Que tal a gente fazer uma revisão sobre esse assunto? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você verificou que a industrialização brasileira foi consolidada através de uma via autoritária. Constatou que esse processo ficou conhecido como a modernização conservadora. Viu como ele marcou a organização espacial do nosso território, hierarquizando-o a partir de uma cidade mundial em domínios e fronteiras. E conheceu melhor o comportamento de cada região brasileira numa classificação definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Todas as informações que você teve hoje podem ser aprofundadas e fixadas com a ajuda do seu livro de estudos. Aproveite enquanto está tudo quentinho na sua cabeça e leia a unidade relativa à aula de hoje. E até a próxima!